Todos sabemos que uma língua viva e atual está sujeita a uma constante evolução. Mas será que todas essas mudanças são bem vistas e aceitas pela comunidade? Entre as últimas tendências das formas de comunicação da língua espanhola, não há nenhuma que gere mais polêmica e debate do que a proposta do uso da linguagem inclusiva de forma escrita e oral. E eu vou te dizer por quê. Antes de tudo, precisamos entender o que significa a expressão linguagem inclusiva e os motivos da sua proposta. Por certos grupos ativistas que deixam as academias de língua do mundo, instituições acadêmicas e grandes personalidades da linguística e das letras de cabelo em pé. De forma surpreendente, e ao contrário do que muitos pensam, o termo linguagem inclusiva não é nada novo. Sua origem remonta à segunda onda do feminismo, que ocorreu desde o início da década de 1960 até o final dos anos 1980, período em que se começou a questionar a pouca relevância do gênero feminino na língua ou até mesmo a representação pejorativa do mesmo. Dessa forma, a linguagem inclusiva nasceu como um sinônimo de inclusão do gênero feminino na linguagem comum. Mas, nos últimos anos, esse termo também passou a ser usado para incluir as minorias sexuais ou a chamada comunidade LGBT. Além disso, também começou a ser usado por jovens e ativistas contra a discriminação de gênero e identidade. As Nações Unidas definem em suas diretrizes de convivência que a linguagem inclusiva é a forma de se expressar oralmente e por escrito, sem discriminar um sexo, gênero social ou identidade de gênero em particular e sem perpetuar estereótipos de gênero, e afirma que usar esse tipo de linguagem é uma forma extremamente importante de promover a igualdade de gênero. Em todo tipo de situação comunicativa, oral ou escrita, formal ou informal, com um público tanto interno quanto externo. Para a Real Academia Espanhola, a linguagem inclusiva é aquela que aplica as recomendações propostas por certos setores do feminismo para tornar a mulher visível no discurso, partindo do pressuposto de que o uso genérico do masculino a exclui. Antes de continuar, não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. E bem, depois de tudo isso, em que consiste exatamente a linguagem inclusiva? A linguagem inclusiva se refere a toda expressão verbal ou escrita que utiliza preferencialmente vocabulário neutro, ou então torna evidente o masculino e o feminino, evitando generalizações do masculino para situações ou atividades onde aparecem homens, mulheres ou outras identidades sexuais. No início, a linguagem inclusiva tinha uma maior representatividade na forma escrita, com símbolos como a arroba, usados principalmente como uma forma de abreviação. E não era necessário usar os substantivos tanto no masculino quanto no feminino, por exemplo. Em vez de escrever meninas e meninos, escrevia-se esse substantivo sem gênero explícito, substituindo a distinção de gênero gramatical pela arroba. No entanto, nos últimos anos, foi incentivada a menção explícita dos dois gêneros em um fenômeno conhecido. Dizer, por exemplo, trata-se de não dizer apenas os meninos para se referir aos meninos e às meninas, mas sim mencionar ambos os gêneros. Dessa forma, segundo a linguagem inclusiva, deveria-se dizer os senhores e as senhoras, os professores e as professoras, os espanhóis e as espanholas, etc. Um dos aspectos que mais tocaram na ferida é a recomendação do uso da linguagem inclusiva não binária, ou seja, aquela que não se limita exclusivamente ao gênero masculino ou feminino, fazendo uso da letra X ou E para evitar usar o gênero gramatical estabelecido pelas vogais. Ou no caso do masculino, a letra O, e no caso do feminino, a letra A,
Assim, a sugestão é escrever amigues com X em vez de amigos ou amigas, nin em vez de menino ou menina, les em vez de os ou as, etc. O canal Fox Premium marcou um marco sem precedentes em 2018, ao estrear a série Pose, produzida por Ryan Murphy, onde incluiu a letra E em suas legendas em espanhol e português, para estabelecer uma linguagem inclusiva, deixando claro sua mensagem ao mundo de inclusão e diversidade. Outra maneira de introduzir uma linguagem inclusiva, segundo seus promotores, é o uso de vocabulário genérico mais inclusivo. Por exemplo, evitar dizer os cidadãos e, em seu lugar, dizer a cidadania. Não dizer os indígenas, mas sim população indígena. Não dizer professores e alunos, mas sim professorado e alunado. Em vez de dizer os meninos, deveria-se dizer a infância. Em vez de dizer os direitos do homem, deveria-se dizer os direitos humanos, etc. Mas sobre toda essa corrente social, política e cultural, o que pensa a Real Academia Espanhola e outras academias de letras e linguística? O que pensam as grandes instituições educativas e acadêmicas? E, o mais importante, o que pensam as pessoas e o povo comum em geral? Como era de se esperar, a Real Academia Espanhola não aceita de forma alguma o uso da linguagem inclusiva. Ou bom, pelo menos não na maior parte, e você já vai ver por quê. A Real Academia Espanhola já declarou publicamente que a chamada linguagem inclusiva implica alterar artificialmente o funcionamento da formação de gênero no espanhol, sob a premissa subjetiva de que o uso do masculino genérico invisibiliza a mulher. E conclui argumentando que o uso da arroba ou das letras E e X como supostas marcas de gênero inclusivo é completamente alheio à morfologia do espanhol. Isso para concluir que vai contra o uso natural de um idioma que evoluiu por séculos. Em geral, os detratores da linguagem inclusiva a consideram uma deformação do idioma e argumentam que a língua não é realmente um exemplo de desigualdade, já que a língua sempre interrelaciona e nunca exclui. Com relação à dupla menção ou desdobramento, as academias de língua a consideram uma marca de cortesia nos casos senhoras e senhores, damas e cavalheiros. Mas, salvo esses usos, apesar de estarem gramaticalmente corretos, acabam sendo artificiais e desnecessários, e até mesmo chegam a ser incômodos. E adiciona complexidade na expressão escrita e oral, já que não contribui para a simplicidade na comunicação. Também entendem que o que mais incomoda o movimento da linguagem inclusiva é a generalização do masculino para qualquer gênero. Ao mesmo tempo, lembram que na língua espanhola, o gênero masculino é o padrão, não marcado, ou seja, de sentido geral, de distribuição ampla, e que em nenhum momento é concebido para excluir o gênero feminino. E que isso é fruto da ignorância dos ativistas, que confundem com o gênero semântico das palavras, que aí sim seria o caso de distinção entre sexo masculino e feminino, ou seja, que as feministas estariam se afogando em um copo d'água. No entanto, a Real Academia Espanhola não ignora os esforços de inclusão em um mundo globalizado e progressista. E isso se reflete no fato de que, ao longo dos anos, certas formas foram mudadas. Como no caso das profissões, onde se deixa de fazer menção explícita ao sexo masculino para incluir substantivos generalizados. Por isso, é uma razão para que o feminismo se sinta aliviado, mas isso está longe de ser uma admissão da linguagem inclusiva como tal. E você, o que pensa sobre isso? Como eu disse no início do vídeo, é inevitável a mudança e a evolução de um idioma, mas será que a linguagem inclusiva é o caminho a seguir? Você acha que a maioria da população concordaria com isso? Você acha que realmente simplificaria o idioma e o tornaria mais fácil de entender? Deixe seus comentários aqui embaixo e nos diga seus motivos. E isso é tudo por hoje.
Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever neste canal. Te convido a ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Até logo!